Fala, torcedor. Eu não vou nem perguntar se tá tudo bem, porque hoje a Portuguesa perdeu. No caso, você tá assistindo esse vídeo um dia depois, né? Então, ontem. Ontem a Portuguesa perdeu pro Misto por 1-0 fora de casa, em Cuiabá. É o primeiro jogo da segunda fase da Série D. Faltam agora 5 jogos pro tão sonhado acesso da Portuguesa. Mas depois desse jogo de hoje, eu fico me perguntando se esse acesso agora tá um pouco distante. Vamos falar um pouquinho disso. Acho que nessa análise, a orelha de alguns, da gente puxar um pouco, vai ficar um pouquinho vermelha. Mas vamos lá. O Portuguesa hoje entrou em campo com Bruno Bertinato no gol. Na lateral direita, Carlos Eduardo. Na zaga, Gustavo Henrique e Eduardo Biazus. Para finalizar, lateral esquerda, Matheus Leal. No meio, Tauan, Portuga e Cristiano. Cristiano com a faixa de capitão. Ataque, Igor Torres, Lohan e Kawhi. Arthur, mas cadê o Marcelo Freitas nessa escalação? O que aconteceu? Vamos lá, o Marcelo Freitas ele sentiu uma contusão na coxa direita e foi uma baixa, assim, certa para a Portuguesa, não tinha nem como o Marcelo atuar, então ele ficou até mesmo em São Paulo. Foi uma baixa até que de última hora, a Portuguesa viajou na quinta-feira, jogo, claro, foi no sábado, tinha só mais um treinamento na sexta em Cuiabá, mas foi uma baixa que a Portuguesa não conseguiu reverter. Cara, foi um começo de um jogo muito ativo, muito pilhado, pelo menos o que eu achei, tá? Foi um começo de um jogo muito pilhado para as duas equipes não paravam. O misto avançava um pouco mais, é verdade. Tanto que ele marcava, ele levava mais pressão, levava mais perigo também, principalmente com um jogador. O Giovani. Aquele Giovani, o ex-portuguesa, o meia, que atuou aqui na Portuguesa 2020, 21, 22, acho que ele saiu 22. E, cara, o Giovani marcou muito esse time da Portuguesa. Ele esteve ali muito presente. Foi a principal peça do time do misto. E a gente vinha alertando isso desde o começo da semana, desde quando saiu o adversário da Portuguesa, que seria o misto nessa segunda fase. Vários veículos, o Paixão Lusa, vários veículos no Instagram noticiaram que o Giovani era a peça fundamental do misto. Não precisava de muito. Se você assistisse 2 jogos só do misto, cara, você ia ver que o Giovani era uma peça crucial. E eu fiquei me perguntando, o Cauã falou na coletiva de imprensa que estudou muito misto. E como você estudou muito misto e você me deixa o Giovani tão solto assim? Você me deixa o Giovani livre. Giovani atuou tranquilo, tranquilo. Parecia que a Portuguesa não conhecia o Giovani. Se para um time que estudou muito o seu adversário e deixar sua principal peça livre assim, não conseguiu anular o Giovani, foi bizarro. Essa é a real. É bizarro se a Portuguesa estudou e não anulou. O Giovani realmente assim, a gente sabe da qualidade que ele tinha aqui na Portuguesa e reproduziu hoje lá no misto. Foi muito diferente. Destaquei aqui também na minha colinha que a primeira chance da Lusa veio no meio do primeiro tempo. O Igor Torres recebe a bola, ele acaba driblando sozinho a zaga do misto, dribla, chuta e quando a bola parecia entrar, a bola vai na trave. Vai passar raspando, passa raspando. Vai na trave e sai. Cara, foi uma oportunidade perdida. E a primeira oportunidade da Lusa que foi perdida assim, perfeita. Se aquela bola tivesse entrado, a gente não saberia se o resultado ia se manter com mais um gol do misto. Não dava realmente para saber. E vamos falar a verdade. Se você entra no ataque com Igor Torres, Lohan, Kawari, se você entra com Igor Torres de titular, com todo respeito ao Igor, mas não quer vencer esse jogo, cara. Você tem tantas opções no seu banco. Você tem o De Paula, que merecia mais rodagem nesse elenco, merecia mais minutagem, mostra muita mais vontade de jogar. Não tô falando que o Igor não tem vontade, mas o De Paula mostra uma vontade que às vezes parece que vai até passar. Tanto passar assim de tanta vontade que no primeiro jogo lá contra o Boa Vista ele levou um vermelho. Não foi um vermelho justo, mas enfim. Você tem as outras opções, você tem um Barba. Coloca o Barba no lugar do Igor Torres para você anular o Giovani. Você tem um volante mais pegado ali no meio campo. Então, eu achei muito aquém esse ataque da Portuguesa. Você tem o Kevin Coloni, cara. Você tem o Kevin Coloni da base. É jovem, é jovem. Mas, desculpa. Mas se você tem o Igor Torres que perdeu gols na cara, o Kevin, meu, fazia aqueles gols. O Kevin meteu gol no jogo lá contra o Canindé. No estádio do Canindé, contra o Boa Vista, perdão. Ele fez um gol legítimo, a arbitragem anula, a bola passa da linha do gol, mas pela ausência do VAR, que a CBF não coloca,
não foi validado esse gol. Essa é real. Kevin, hoje, era um baita jogo pra ele. Eu até cogitei antes da partida, falar, pô, o menino é jovem, não é jogo pra ele. Mas vendo aquela partida, eu falei, meu, o Kevin ia incendiar esse jogo. É rápido, tem criação de jogada, sabe finalizar bem. É jovem, mas às vezes não é a idade que importa. Vamos lá, pra outra coisa que eu anotei. Já vai pro lance horrível do jogo. Aos 29 minutos, o Carlos Eduardo, ele numa tentativa de defender a portuguesa, né, defender uma chance de ataque do misto, cara, ele acaba cometendo um pênalti assim, infantil, essa é real. O Carlos Eduardo comete um pênalti infantil. Se nas últimas vezes que o Carlos Eduardo, eu já falei aqui nas últimas análises, quem assistiu vai lembrar, a gente vinha falando que o problema da portuguesa, na lateral direita, existia. Carlos Eduardo jogou, a gente falou, meu, volta o Thales. Thales voltou, continuou bem, se não me engano fez 2 partidas como titular, foi bem. Pra que você tira o Thales? O Thales tinha muito problema defensivo, colocou o Ciência foi bem. A gente não falou aqui nessas últimas análises, mas o Carlos Eduardo só foi contratado porque existia uma chance altíssima do Thales sair. Altíssima. O Thales estava muito bem encaminhado para uma contratação da segunda divisão da Ásia. Da Ásia. Nos 45 minutos do segundo tempo, o Thales desistiu de ir para a Ásia, principalmente, claro, pelo futebol que ia mostrar. A portuguesa acaba sendo muito mais vitrine, tem muito mais jogo aqui do que na segunda divisão da Ásia. Carlos Eduardo, para repor essa ausência do Thales, essa saída do Thales, já chega. Então, assim, não era nem para ser o titular. Desculpa, mas nessa, quem errou? Eu acho que o Cauã de Almeida errou 2 coisas nessa escalação. Principalmente o Carlos Eduardo na direita. Talvez também eu colocaria o Matheus Leal ali. Eu colocaria talvez o Pedro Henrique. Mas o Pedro Henrique eu gosto muito dele na lateral esquerda. E o Igor Torres, cara, não dá pra ser titular também. E é isso, no pênalti, você tá vendo aí, o Bertinato mal se move. Ele tenta ir para um lado, mas a bola vai para o outro. Acaba sendo gol. E quando acaba saindo o gol do misto, eu já penso que o time não ia ter forças para continuar, ia levar mais, porque realmente a pressão do misto era muito forte. Era muito presente. A portuguesa no primeiro tempo foi muito abaixo. Ela só melhora mesmo lá pro fim da primeira etapa e caminha só lá pro finalzinho da primeira etapa. Não foi isso tudo no primeiro tempo. O misto predominou na primeira etapa. Essa é real. Uma coisa, um destaque, mas é um destaque negativo também que eu citei aqui na minha colinha. Portuga e Cristiano sumidos no primeiro tempo. Completamente sumidos. O Cristiano melhorou na segunda etapa, é verdade. Melhorou bastante até. Mas, cara, o Portuga sumiu o jogo inteiro. Ele foi substituído depois, eu tenho aqui depois na minutagem, vou falar certinho. Mas, praticamente, sei lá, 70, 60 minutos que jogou, totalmente sumido. Portuga que às vezes vinha fazendo, sendo um diferencial ali, hoje não mudou em nada. Partindo pro segundo tempo, saem já, ainda naquela mudança do intervalo, saem Matheus Leal e Igor Torres. 2 peças que eu tiraria, já não seria nem titular para mim. E entram Pedro Henrique e Barba. O Barba, como eu falei aqui, fez a função de anular o Giovani. Ele anulou totalmente o Giovani e a portuguesa teve jogo. Se no final da primeira etapa ela conseguiu engrenar um pouco mais, conseguiu partir um pouco mais para o ataque, partir mais para o perigo, continuou assim no segundo tempo, foi muito positivo. E dominou, essa é real. A portuguesa domina o seu adversário, o misto não sabe como agir e recua. No que o misto recua, também faz algumas alterações, chega até mesmo a tirar o Giovani, o seu melhor jogador do time, e fica todo recuado. E a portuguesa pressionando, mas não conseguia marcar, era impressionante. Fez muitas mesmo, tentativas de ataque, fez vários chutes ao gol. Cara, o Lohame perde um gol na cara. É praticamente o mesmo lance, a mesma tentativa. Naquele gol que ele fez lá contra o Maricá no Rio de Janeiro, ele fez um gol cara a cara com o goleiro. Hoje ele errou. E errou assim. Tava sozinho também, Dava pro Lohan ter feito aquele gol. Se a gente contar, foram acho que umas 3, 4 chances claras. E eu não vou falar que foi assim, só pelo time da portuguesa ter errado. Mas também eu não vou deixar de falar do goleiro do misto.
Se a gente tá falando aqui dos erros da Portuguesa, a gente tem que falar também dos acertos do adversário. O adversário acertou em deixar o Giovani assim solto, totalmente tranquilo no jogo, muito tranquilo. Cara, o goleiro do misto, o goleiro Mota, perfeito na partida, perfeito. Ele com certeza foi assim o destaque da partida, salvou trocentas vezes o misto. Foi com certeza o homem do jogo. O cara, o Mota salvou até pensamento, essa é real. Foi um destaque absoluto. A bola batia na mão do Mota e falava, não é possível que ele tá defendendo mais e mais e mais. Parecia que ele não falhava, era bizarro. Então é isso. Mota também, uma baita atuação, parabéns pro Mota. E outra coisinha aqui que eu tenho notado, aos 9 minutos, sai Carlos Eduardo, depois de mais uma jogada ruim, e entra Thales. Nessa hora, cara, desculpa aqui falar isso, mas nessa hora o Cauê de Almeida pega e falou, fiz cagada. Porque realmente, Carlos Eduardo não estava bem no jogo, eu já teria substituído até junto com o Matheus Leal e com o Igor Torres ali no intervalo. Thales foi bem nos últimos jogos, pra que você me tira o Thales? Na coletiva de imprensa eu perguntei pra ele, Cauê de Almeida, né? Se com a proposta ofensiva que ele tinha no começo do jogo, com a chegada de mais um atacante com o Igor Torres, por que ele escala o Carlos Eduardo, né, o Cadu, que é mais defensivo? Por que ele não adiciona o Thales, que era mais ofensivo? Ele enxerga diferente, que o Carlos Eduardo acaba sendo mais ofensivo, e isso ia contribuir com o Igor Torres. Nas partidas que eu vi do Cadu, você me desculpa, mas ele é totalmente defensivo. Ele não fica correndo pra lá e pra cá pra defender e também ser mais ofensivo. Desculpa. É isso. E a Portuguesa segue atacando, atacando, atacando. O Mota fazendo o seu belo trabalho, essa é real. E não tem muito o que comentar. Aos 17 minutos sai Kawari, entra De Paula. De Paula que pra mim deveria ser o titular. Não teria ficado pro segundo tempo. Teria sido o titular no lugar do Igor. E, meu, não tira o De Paula do time. Ele fez uma assistência nos últimos jogos, já contribuiu. O que o Igor vem contribuindo? Desculpa. Acho que pecou mesmo nessa questão dessa posição do ataque. O misto, como eu falei, ele recua totalmente, a Portuguesa controla o segundo tempo inteiro, controlou, mas nada. Parece que o gás da Portuguesa acabou. Ali com uns 30, 40 minutos, por aí. Parece que acabou o gás da Portuguesa, parecia que não tinha mais nenhuma criatividade. Não sei se pelas tentativas diversas de ataque da Lusa, que foram bloqueadas pelo Mota, acabou desanimando. E o último suspiro assim da Portuguesa foi aos 31, com a saída do Portuga, que eu falei, jogou quase a partida inteira, e a entrada do Matheus Nunes. Deu em nada. Essa é real. Fim da partida, Portuguesa perde um jogo que assim é importantíssimo, que não poderia ter perdido de forma alguma. Um empate já seria assim excelente. Claro que é fora de casa. O Misto tem 4 vitórias de 7 jogos em casa nessa fase de grupos. Mas, cara, não pode levar essa pressão pro Canindé. Essa é real. Era um jogo que, assim, a Portuguesa... Não era o dia da Portuguesa fazer gol, beleza. Mas não podia ter levado aquele gol, não podia ter feito aquele pênalti infantil que fez. A próxima partida no Canindé, você tem que tirar um gol de vantagem pelo menos. Empatando no agregado 1-1, você vai pra pênalti direto. Mas pensando não muito longe, nos últimos anos, 2023, 2024, Copa Paulista, Portuguesa foi eliminada, Grêmio Prudente, Votuporanguense por quantos gols de diferença? Por um único gol, que a gente falava, é só um gol, dá pra reverter. Às vezes é um gol, assim, crucial, e que pode ser fatal. Essa é real. Não tô saindo aqui querendo remar contra a maré, que a maré que a gente quer é esse acesso, a gente quer muito esse acesso, essa é real. A gente tá muito incentivando e muito querendo esse acesso. Mas precisa alertar, essa é real. Vou convidar aqui todos os torcedores para o estádio do Canindé no próximo sábado, 9 horas. Sábado, dia 9, às 16 horas, desculpa. A Portuguesa já divulgou que vai fazer uma promoção. O que eu recebi mas não divulgou muitos detalhes. Vai ter promoção, mas o que eu recebi de resposta quando eu fui tentar apurar não necessariamente é todo mundo gratuito. É possível que tenha um outro formato. Tendo a partida de hoje em vista, eu acharia bom a diretoria repensar isso. Repensar e deixar, cara, deixa todo mundo livre. Se você passar dessa fase, deixa para as oitavas, deixa para as quartas, deixa para semi.
Se você chegar numa final, aí você pensa em cobrar. Mas o que a Portuguesa precisa agora é da força do seu torcedor. Ah, mas a renda, mas o público. Você não vai receber um dinheiro? Desculpa, meu amigo, mas você tá numa série D. Você tá querendo subir pra uma C. Cara, libera a entrada pro povo. Libera a entrada pro povo. Deixa a Portuguesa fazer do Canindé a sua maior força. Se contra o Boa Vista, que o Boa Vista, claro, já tava ali parando um pouco do seu elenco, já tava saindo bastante do seu elenco, né? Até o técnico do Boa Vista já tinha saído. Fez 3-0 no Boa Vista. O quanto da força da torcida teve nesse resultado? Talvez pouco, talvez muito, a gente não vai saber. Isso aí só quem sabe é lá nos bastidores, entre o vestiário e o jogador. Isso só eles vão saber. Mas a nossa parte, a gente quer fazer. A gente faz. Então, a diretoria já viu. Se você liberar os ingressos, não teve ali no Canindé 4 mil só. Você me perdoa. Mas no último sábado contra o Boa Vista não tinha só 4 mil. Então, cara, libera, abre essa entrada e deixa o Canindé ser um caldeirão. Essa é a real. E a gente tem que ter uma coisa muito em vista também. Eu pensei nisso durante o jogo. Eu não sei se uma boa parte da torcida pensou nisso, mas o Canindé faria o seu último jogo na Série D, até onde a Portuguesa iria na Série D. Esse pode ser o último jogo da Portuguesa no Canindé. Pode ser o último jogo do Canindé. Tomara muito que não seja. Mas, por dúvidas, vão aproveitar esse estádio, vamos aproveitar os últimos, que podem ser os últimos, tomara que não seja, os últimos minutos do nosso Canindé, e vamos empurrar o time para mesmo virar esse jogo. Se for para pênaltis, vamos torcer nos pênaltis. Se for ali virada normal nos 90 minutos, excelente, até melhor para os cardíacos. Então, o importante é a gente fazer a nossa parte, os jogadores fazem as deles. Marcelo Freitas, a gente ainda não sabe se vai voltar ao próximo jogo. Realmente é uma lesão muito recente, ainda não teve tempo do departamento médico avaliar o caso do Meia, mas a gente vai manter informado você, torcedor da Portuguesa, sobre o caso do nosso Meia, tá bom? É isso. Os amarelados, desculpa, esqueci de falar os amarelados do jogo. Vamos lá, Carlos Eduardo, lateral direito, que fez uma baita partida, levou o seu amarelo. Matheus Leal, lateral esquerdo. Matheus Nunes, meia. E Lohan, centroavante, que aliás, o Lohan levou um cartãozinho de besta, né? Vamos falar a verdade. O Lohan levou um cartãozinho ali desnecessário. O goleiro estava no gol, ele acabou empurrando o goleiro desnecessariamente, perdão, mas foi desnecessário esse cartão do Lohan. Então é isso, sábado vamos fazer nossa parte, torcedor, vamos comparecer no Canindé, vamos empurrar o time para essas oitavas de final dessa Série D, porque ninguém aguenta mais Série D, a gente viu a transmissão de hoje, vamos melhorar até a transmissão, a gente sabe como é que é, então vamos nessa empurrar o time, vamos empurrar os jogadores, comissão, isso que importa, vamos fazer a nossa parte, estaremos por lá. A gente se vê então sábado, dia 9, às 4 horas da tarde, no estádio do Canindé. Siga o Insta Rubro Verde em todas as redes sociais, seja YouTube, aqui no YouTube, aliás, se inscreve, deixa seu like, estamos chegando a quase 650 inscritos, vamos chegar a 700, 800, 900 mil, então temos YouTube, tem Instagram, TikTok, Twitter, o novo X, né, desculpa, e tem nosso site também, instarubreverde.wordpress.com. Fechou? A gente te espera lá no Canindé. Valeu, torcedor!